Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Eu vou muito bem, obrigado. Que bom. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós pedimos que Tu ilumine nossas mentes, abençoe essa conversa com o Teu Espírito Santo e obrigado por nos permitir realizá-la. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Martin, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu também acredito que nós estejamos rumando velozmente para o clímax dos séculos. Portanto, é importante que compreendamos as questões envolvendo o fim do tempo da graça, Aham. a chuva serôdia e tudo o que se relacione a isso. É. Nós já tivemos 2 programas seguidos nos quais discutimos os eventos recentes, aquilo que está saindo no jornal, a guerra da Ucrânia, tudo isso. Mas nós sempre temos a preocupação de não perdermos o nosso ponto de apoio espiritual. Aham, correto. Sendo assim, hoje estudaremos o Evangelho de João. Há muitos anos atrás, ou melhor, não tantos assim, acho que 4 anos, 5 anos, não é? O tempo voa. É. Eu preguei um sermão intitulado Apenas para os Teus Ouvidos. E hoje nós daremos uma olhada em coisas interessantes a respeito do Evangelho de João. Mas antes de começarmos, primeiramente, vamos falar um pouco sobre a importância dos discípulos e, é claro, da mensagem que eles apresentaram. Eu não sei quanta gente sabe disso, mas originalmente a sequência dos livros do Novo Testamento não era a mesma que é hoje. Ao pegar a sua Bíblia e dar uma olhada no Novo Testamento, vemos uma determinada sequência ali. Vemos os Evangelhos, o livro de Atos, e atualmente a sequência prossegue com os escritos de Paulo. Sim. E bem ali no fim, você tem os livros de Tiago e Pedro, também as cartas de João e também de Judas. Aham. Originalmente, elas não estavam ali no fim. Elas vinham logo após o livro de Atos. Aham. Muito bem. A razão pela qual eles alteraram a sequência é um mistério. Mas a sequência original é bastante significativa. Veja, não que o conteúdo da palavra de Deus tenha sido alterado, mas a alteração mudou digamos assim, a linha de pensamento, as deliberações. Uma vez que Paulo é o teólogo que fala a respeito das tipologias, Aham. mas os apóstolos mais antigos, Tiago, João, foram eles e Pedro também, que estavam dando o direcionamento de como as coisas deveriam ser compreendidas no futuro. E eles foram logo depois de que Jesus subiu para o céu. Exato. Só 3 anos e meio depois? 3 anos e meio depois. Então essa era a mensagem que era para a igreja. Exato. Ao analisarmos a antiga sequência dos livros do Novo Testamento, quando eles foram originalmente canonizados pelos apóstolos Paulo, Pedro e João, e veja, isso também é importante, pois as pessoas hoje acham que o cânone foi organizado por uma igreja. É? Elas acham que foi a Igreja Católica que sequenciou os escritos, mas isso simplesmente não é verdade. Muito antes de sequer haver a Igreja Católica, já existiam os apóstolos Paulo, Pedro e João. E foram eles que reuniram o cânone do Novo Testamento. As cartas gerais foram colocadas depois do livro de Atos e antes da carta aos Romanos. As cartas gerais são aquelas escritas por Pedro, João, Tiago e Judas. As cartas de Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a de Judas vinham imediatamente após o livro de Atos. O texto bizantino ainda segue essa ordem.
Muito bem, isso é interessante, mas muda a palavra de Deus? Não. Não. Mas apenas muda a maneira como você estará preparado para ler o que vem a seguir. Correto. É que nem quando você lê um livro, uma história, e você começa no meio e depois você vai para o começo e daí para o fim. Você pode entender o sentido da história, mas vai mudar a sua mentalidade um pouco. Exato. Se esta ordem tivesse sido mantida, haveria menos confusão em relação à questão da lei e da graça. Mas se você pula diretamente para Paulo, as pessoas podem ficar confusas. E vamos dizer a verdade, o mundo está bastante confuso hoje. Isso é exatamente o que acontece. É só olhar para o cristianismo hoje. Bem, se você olhar para o mundo cristão, eles muito raramente estudam os outros livros. Eles estudam praticamente só Paulo. E isso mostra que eles provavelmente se confundiriam pela maneira que Paulo expõe tudo sobre a lei. Se você tiver uma declaração bem clara, feita pelos outros apóstolos, e depois as explicações feitas por Paulo, neste caso você não perderia o ponto tão facilmente. Uma das questões muito importantes é a da obediência. Obediência, é claro, à lei de Deus, já que a lei de Deus é a norma para o julgamento. Sim, e ela também é o padrão com base na qual o pecado é definido. Sim, porque o pecado é a transgressão da lei. A verdade é que não há nenhum governo no mundo que não baseie sua justiça na lei. Não é verdade? Aham. Assim, se dermos uma olhada nas epístolas de Tiago, e de Pedro e de João, podemos ver que estas epístolas têm um papel muito importante no desenrolar desta questão. Temos aqui alguns exemplos. Em Tiago 1:25 lemos: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse verso coloca muita ênfase na obediência. Mas também dá para dizer da seguinte maneira: eles colocaram a lei de volta em seu devido lugar, porque os líderes da igreja naquela época haviam totalmente distorcido ela. Sim, e o verso 9 diz: Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Esta é uma declaração muito importante. Ou seja, o que Tiago está dizendo é: não preste atenção no que os outros estão dizendo. Não se importe com aquilo que os fariseus estão dizendo. Escute o que a palavra de Deus diz. Ser leal a Deus é a coisa mais importante. Sabe, pregar é importante, mas só tem valor se estiver de acordo com a palavra de Deus. É mesmo? Sim. As pessoas ficam muito presas às outras pessoas. O problema é que quando as pessoas as desapontam, elas jogam fora toda a religião e passam a crer em nada. Mas não deve ser assim. Nossa âncora é a palavra de Deus. A âncora não é o Martin Smith ou o Walter White, Não. ou seja lá qual outra pessoa no mundo. A âncora é a palavra de Deus. Ainda que nós dois nos tornássemos grandes apóstatas, isso não alteraria em nada a palavra de Deus. Não mesmo. E, como nós sempre mencionamos, se houver apostasia na igreja, isso não necessariamente faz da igreja toda apóstata. Não, e também não anula a verdade. Portanto, tomem muito cuidado com isso. A norma daquilo que é certo é a lei de Deus. Um indivíduo pode facilmente tornar-se um transgressor ao seguir outro. Há muitos falsos pastores convincentes aí fora. O próprio Lúcifer foi muito convincente. Exato, até mesmo. Mesmo se você seguir o Espírito, você pode estar totalmente no erro se o Espírito não estiver de acordo com a lei. A lei é o testemunho, ou seja, a Bíblia toda. O verso 10 diz: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Bem, eu acho que ficou muito claro aqui a qual lei ele se refere. Aos 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos, com certeza.
Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se um transgressor da lei. Eu já pensei sobre isso muitas vezes. A cobiça é exatamente o que o diabo fez no céu. Todo o pecado começou com a transgressão dos 10 mandamentos. Ele cobiçou a posição de Cristo. Cobiçar é quebrar os 10 mandamentos. Só que se você cobiça tomar o lugar de Deus, isso implica em quebrar o primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de mim. Não é? É mesmo. E isso é um tipo de idolatria, que é quebrar o segundo mandamento, que por sua vez é uma blasfêmia contra o nome de Deus, que seria quebrar o terceiro mandamento. E se você passa a questionar a autoridade de Deus, isso é nada mais, nada menos do que quebrar o quarto mandamento. É mesmo. E uma vez que Deus foi o Pai, o Criador de Lúcifer, ele também quebrou o quinto mandamento. Eventualmente, Lúcifer ficou tão irado com Deus que ele passou a desejar matá-lo. Foi o que ele fez na cruz com Jesus. Ele matou o seu Criador. Sendo assim, o que ele fez? Ele quebrou o sexto mandamento. Satanás não adulterou espiritualmente. Sim. Ele não quebrou assim o sétimo mandamento. Ele também não foi ladrão e mentiroso. Desde o princípio. Que por sua vez são o oitavo e nono mandamentos. É mesmo. Ou seja, ele quebrou os 10 mandamentos. Verso 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então lembre-se, este texto estava imediatamente após o livro de Atos. Ele contextualiza tudo. É mesmo. E se após isso você ler Paulo, que diz que é pela fé e não pelas obras que somos salvos, isso estaria contextualizado no que acabamos de ler? Exato. E é por isso que Martin Luther disse que qualquer um que conseguir casar Tiago e Paulo, no sentido de entender como eles se encaixam, vai poder entender como a graça funciona. Exato. Esta sequência é algo muito importante. É uma pena que ela foi alterada dessa maneira. Sim. Capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E se você julga a lei, não está a cumprindo, mas está se colocando como juiz. Este também é um verso muito interessante. Você pode acabar se tornando um fanático tão grande pela lei como os fariseus, que você se coloca como juiz. Você passa a olhar para os seus irmãos e irmãs dizendo: seus transgressores. O problema é que somos todos transgressores, não é? Sim. E quando passamos a criar definições não necessariamente baseadas na palavra de Deus, mas nas nossas opiniões, como os fariseus, por exemplo, então todo aquele que não faz exatamente o que você quer passa a ser um transgressor da lei. Então, deixemos o julgamento com Deus. Deixar com Deus, sim. Portanto, a visão que Tiago expõe aqui é muito equilibrada. Vamos agora a Pedro, que também costumava estar no início. Diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Será que Pedro considerava a lei importante? Ah, com certeza. E ele disse, começa comigo. E então ele diz esse verso muito interessante, que muitas pessoas gostariam que não estivesse na Bíblia. E se ao justo é difícil ser salvo, o que dizer então do ímpio e pecador? Em outras palavras, seja humilde, não seja presunçoso. Não se coloque num pedestal. Essa palavrinha, presunção. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto não engloba uma vida transformada? Sim, não basta simplesmente pronunciar, eu estou mudado. As suas obras e frutos têm que demonstrar isso. Ou seja, não podemos simplesmente dizer que Jesus pagou tudo e não resta absolutamente nada de minha parte a fazer. Não. Não fomos apenas chamados para a glória, que é o caráter e justiça de Cristo, mas também somos chamados à virtude.
Temos que praticar isso. Sim, você tem que. 2 Pedro 2, 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que se lhes foi transmitido. Isso é bem claro, não é? Esse aqui não dá para distorcer. Em outras palavras, teria sido melhor não ter conhecido a justiça do que ter voltado as costas ao que foi entregue em termos da obediência e todas essas questões. Mas a Bíblia é interessante, porque você não pode agora dizer, então é melhor nem evangelizar, porque se eles nunca soubessem disso, eles seriam salvos. Sim, mas se eles nunca tivessem sabido, eles provavelmente, muito provavelmente, estariam perdidos também. Mas também existe um verso na Bíblia que diz, se você não contar a eles, o sangue deles cairá sobre você. É isso mesmo. Sabe, há também uma citação no Espírito de Profecia que diz: quase, mas não completamente salvo, é o mesmo que totalmente perdido. É. Muito bem colocado, não é? Vamos agora a João. Mas comecemos pelo Evangelho de João. Este é Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esta é uma promessa. É. Se você quiser que Jesus se manifeste, tornando conhecido os seus princípios, então é melhor você guardar os mandamentos. E também é importante lembrar aqui que é Ele que te empodera, que te dá poder para guardar os mandamentos dele. E daí ele pode se manifestar. Exato. Leiamos agora as próprias palavras de João. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Suponha que você tenha lido a Bíblia nesta sequência e tenha sido apresentado a elas desta forma. Será que você ficaria confuso quando Paulo diz que você não é salvo pela lei, mas pela graça? Não, porque você já saberia, ok, a lei é importante. E então, quando Paulo diz isso, ele está tentando te dizer, não deixe que o guardar a lei se torne uma atividade humana. O guardar a lei deve ser uma atividade divinamente manifestada. Vamos ao livro de Judas, no verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois há certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Será então possível transformar a graça de Deus em algo condenável? Infelizmente, sim. As pessoas conseguem transformar isso numa condenação. Muito bem. Então, estes são os textos que vinham imediatamente após os evangelhos. Eles são bastante claros. Vamos agora ao Evangelho de João. Sabe, eu acho o Evangelho de João fascinante. Este é um pequeno resumo. Vamos ler. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Estes são os evangelhos sinóticos. Eles basicamente são testemunhos oculares, junto com um pouco de história, que nos dizem exatamente o que aconteceu. Eles exibem muitos dos ensinamentos e da metodologia utilizada por Jesus. Elas foram nos apresentadas por 3 testemunhas. E por 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será estabelecida, não é? Muito bem. Mas o Evangelho de João é totalmente diferente. Este Evangelho se preocupa fundamentalmente com a última semana de Jesus aqui na Terra. E este Evangelho contém muitas porções que não estão lá nos outros Evangelhos. O Evangelho de João não apresenta parábolas. Isso é interessante, não? É.
Ele relata 7 milagres de Jesus, dos quais apenas 2, que por sua vez são a alimentação dos 5.000 e o caminhar pela água, estão nos outros evangelhos também. Interessante? É. Os milagres relatados por João testificam da divindade de Cristo em uma maneira especial. O Evangelho de João tem uma ênfase diferente. Ela enfatiza a divindade de Cristo e traz uma mensagem muito especial para aqueles que receberiam a chuva temporã e, por implicação, a chuva serôdia. É. A transformação da água em vinho trata a respeito da purificação especial. Esta também é uma história muito interessante na Bíblia. Pois quando Cristo transformou a água em vinho, muitas pessoas utilizaram isso como uma licença para encher a cara, o que não tem nada a ver com o milagre. Exatamente. Pois a água que foi utilizada passou pelo vaso da purificação, Sim, onde eles faziam a cerimônia da purificação, a lavagem das mãos e a lavagem dos pés, Aham. que era uma lavagem cerimonial. Foi esta água que ele utilizou. Aqueles jarros de pedra que estavam do lado de fora, que possuíam torneiras para lavar seus pés e mãos, Sim. foi isso que ele encheu de água e então a transformou em vinho, para assim representar seu sangue. Isso mesmo. Sendo assim, o que ele estava fazendo era mostrar que haveria uma purificação superior do que aquela purificação por água. Sim. E se você não fizer parte desta purificação, você não tem parte em mim. É. Então, é um milagre brilhante, que infelizmente pode ser rebaixado ao nível mundano se você ignorar a tipologia. E se você simplesmente usar a sua lógica e pesquisar um pouco, você vai ver que aquelas talhas de pedra representavam provavelmente por volta de 800 litros de Sim. água. Então, se você quiser considerar que Jesus, na última parte do casamento, transformou a água para 800 litros de vinho para um casamento, eu não acho que é assim que ele agiria. Com certeza não. Aquele vinho não era fermentado, pois um vinho fermentado seria símbolo de pecado. Na Bíblia, fermentação é um símbolo para pecado. Sendo assim, tudo isso precisa ser compreendido no contexto correto. A alimentação dos 5.000 engloba a humanidade. Temos aí a menção de um milagre muito importante. Jesus os alimenta com o pão da vida. Era um símbolo de seu corpo, um símbolo dele mesmo. E o número 5 é símbolo da humanidade. Temos 5 sentidos. Isto, portanto, representa toda a humanidade sendo alimentada pelo pão da vida. Vamos agora ao milagre de caminhar sobre o mar. O mar, na profecia, simboliza povos, nações e línguas, reinos. Isso quer dizer que ele é o mestre do mar. Ele é o Senhor do universo. Ele está acima até mesmo das leis da natureza. Ele não está submisso a elas. Ele as domina. Isto simboliza o seu domínio, a sua divindade. Já a cura do filho do representante real é um exemplo da fé incondicional em sua palavra. Aquele oficial do rei teve muita fé e disse a Jesus que não era sequer necessário que ele fosse até a casa dele, bastava que Jesus dissesse uma palavra e seu filho seria curado. Esta é uma fé destemida. É este tipo de fé que Jesus requer do seu povo. E é interessante o fato de que muitas vezes aqueles que não fazem parte de seu povo, como por exemplo oficiais romanos e centuriões, acabaram sendo exemplos perfeitos dessa fé. Sim, eles entenderam corretamente. Exatamente. E então, o aleijado no tanque de Betesda e a movimentação da água representa superstições dos professos crentes. Ele tratou destas questões também. Já a cura do homem cego é um testemunho aos líderes da igreja e a ressuscitação de Lázaro coroa tudo isso. Basicamente, esta é a ênfase do Evangelho de João. Mostrar a divindade de Cristo.
Mas também há outras coisas em João que precisamos olhar com bastante cuidado. Por exemplo, por que o livro não apresenta parábolas? Uma vez que todos os evangelhos sinóticos apresentam parábolas, por que não o evangelho de João? Bem, o próprio Jesus disse que as parábolas eram para os desinformados, mas para o seu povo ele falava claramente. A parábola é um método brilhante de ensino. Ela permite que o ensinamento não seja direto demais, o que poderia resultar em muita consternação. Pela parábola, você vai pelas beiradas. Sim. E também, algumas vezes, para algumas pessoas, explicar através de uma parábola fica mais inteligível. De outra maneira, eles não entenderiam. É uma lição indireta. Exatamente. João 16:25 diz: Estas coisas eu disse a vocês em parábolas. Porém, chega a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Portanto, o Evangelho de João é uma conversa direta. É um testemunho bastante direto. E é interessante que foi justamente este testemunho que enfureceu os fariseus, assim como os demais líderes. Foi um ensinamento bastante direto e claro aos discípulos. Muito bem, olhando para a estrutura do livro agora. Os primeiros 13 capítulos tratam destas questões, mas muitas delas ocorreram na última parte da vida de Cristo. Os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João tratam das últimas horas da vida de Jesus. Veja quantas coisas importantes ocorreram apenas nas últimas horas da sua vida. Sim. E o interessante é que o Espírito de Profecia também diz que você deveria passar uma hora pensando cada dia sobre as últimas horas de Jesus Cristo. Sim, seria ótimo se fizéssemos assim. Também há instruções especiais dadas aos seus discípulos escolhidos, e os últimos capítulos tratam da crucifixão, ressurreição e dos eventos antes da ascensão de Jesus. Portanto, há uma parte significativa dada aos discípulos no último dia, na última parte do dia. Depois da partida de Judas, nenhum deles foi deixado a se perder. Veja, Martin, é interessante que Judas acabou indo embora, Sim. mas todos os outros estão no livro da vida. Seriam eles a receber a chuva temporã. E assim, acredito eu, será também no fim. A chuva serôdia cairá sobre aqueles que foram purificados da síndrome de Judas. Quando Judas for embora, aqueles que ficarem receberão a chuva serôdia. No final dos tempos, quando os Judas saírem, aqueles que ficarem, aqueles que perseverarem, receberão a chuva serôdia. Então, aqui há uma mini... Isso aqui foi uma mini sacudidura. Uma sacudidura. E também Deus retirou o joio. Sim, ele disse a Judas: faça o que tiveres que fazer. Veja, Judas fez uma escolha em seu coração. Deus conhecia esta decisão, e ele não o impediu. É mesmo? Pois ele sabia que Judas não voltaria atrás. Então ele disse: seja lá o que você for fazer, faça logo. Os outros discípulos não sabiam do que se tratava aquilo. Eles Não. pensaram que ele foi embora buscar alguma coisa. E depois desta purga, os discípulos receberam uma mensagem somente para os seus ouvidos. Então isso... Depois que Judas foi embora, É. aquilo não foi pregado à multidão, mas para o encorajamento deles. Deveria equipá-los para a tarefa de pregar a mensagem com poder. Foi uma informação que os separou e fortificou contra os erros dos escribas e fariseus. Ou seja, eles foram tão firmados na verdade que não podiam ser abalados. Eles mesmo. foram selados. Aham. A hora do O selamento. tempo do selamento. Da mesma maneira, precisamos ser inoculados contra estes erros. Todo vento de doutrina estará soprando. E em meio a tudo isso,
precisaremos estar firmes na doutrina verdadeira. Eu acredito que estamos vivendo isso agora mesmo. Estamos na última ceia. Muito em breve haverá a sacudidura. Judas se levantará da mesa e irá embora. Mas há pessoas dizendo que os discípulos devem sair e Judas ficar. Não, é o contrário, gente. Não existe um povo que saia de Laodiceia. Não, Aquilo que é ruim será cuspido. exato. Seja lá o que vocês forem fazer, façam logo. O Judas tem que sair. Judas vai sair. E será que Judas acusa os irmãos? Ah, com certeza. E ele vai... Judas com certeza acusará os irmãos. E é ele que vai trazer os líderes para te perseguirem. Tudo isto é uma tipologia muito interessante. Precisamos compreendê-la. Precisamos gastar horas contemplando essas questões. João 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqueles que receberam a chuva temporã, aqueles 11 discípulos, nenhum se perdeu. É o que diz aí? É mesmo? Exceto, é claro, o filho da perdição, porque ele foi embora. Vamos dar uma olhada agora no que diz o Espírito de profecia em relação àquilo que podemos aprender com o Evangelho de João. Vamos lá. Precisamos estudar a palavra cientes de que Deus está falando conosco diretamente. Quando você lê a Bíblia, precisa ter fé de que está lendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu acho que nós já deixamos isso muito claro nos últimos episódios. Quão importante é a verdadeira palavra de Deus. Isso é muito importante. É preciso ter certeza de que aquilo que está lendo é de fato a palavra de Deus. Precisa também confiar que Deus protegeu a sua palavra. Muito bem, então vamos ler a citação. Apenas aqueles que leem as Escrituras como sendo a voz de Deus falando a eles são que verdadeiramente aprendem. Eles tremem diante da voz de Deus, pois para eles aquilo é uma realidade viva. Eles abrem seu entendimento à instrução divina e oram por graça, para que possam obter a preparação para o serviço. Será que a chuva serôdia é uma preparação para o serviço? Com certeza. Essa é a preparação para a obra mais importante que pode ser feita nessa terra. Conforme a tocha celestial é colocada em sua mão, aquele que busca a verdade vê a sua própria fragilidade, sua enfermidade, o desespero de procurar em si mesmo a justiça. Ela escreveu isso muito bem. Isso resume todos os escritos de Paulo. Ele vê que não há nele nada que o possa recomendar a Deus. Muito bem, voltemos aos primeiros discípulos agora. Naquela última ceia, eles tiveram 3 anos e meio de educação na Universidade de Cristo. Sim. E eles eram perfeitos? Não. Claro que não. Sim. Nós também somos imperfeitos. Exato. A caminho da última ceia, eles debatiam sobre quem era o maior. Eles estavam discutindo sobre quem sentaria à esquerda e à direita dele. Pois é, eles estavam cheios de si. Eles ainda não haviam percebido a verdadeira condição deles, que não havia nada que os pudesse recomendar. Ele ora ao Espírito Santo, o representante de Cristo, que seja o seu guia constante e o conduza a toda a verdade. Ele repete a promessa, o Confortador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele lhes ensinará todas as coisas. Portanto, é assim que devemos abordar este livro. Ele é a instrução final dada pelo Deus do universo àqueles que serão os seus representantes. Então, quão importante isso pode ser? É inacreditável. Inacreditável. Temos aqui mais uma citação. A vontade de Deus em relação ao seu povo
é claramente expressa no sexto, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º capítulos de João. É esta parte em que Jesus fala aos seus discípulos de maneira intensa, É. instruindo-os naquilo que é importante em relação à sua missão. E então vem os capítulos que falam da crucificação em si. Portanto, precisamos compreender o sexto, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º capítulos de João. O antídoto divino para o pecado no mundo todo está contido no Evangelho de João. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, Cristo declarou, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se não internalizarmos o caráter de Jesus, que está incorporado na obediência a todos os requerimentos de Deus, então perdemos o barco. E também se refere aos últimos dias. Então, essas palavras que Jesus disse aos discípulos ali, tipologicamente, elas são para nós ao nos aproximarmos do último dia. E é por isso que precisamos estudar isso. Ele pode morrer assim como Cristo morreu, mas a vida do Salvador está nele. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e para que a tenham mais abundantemente. Ele leva adiante o grande processo pelo qual os crentes são tornados um com Ele em sua vida presente, para serem um com Ele através de toda a eternidade. Algumas pessoas podem vir a morrer, mas se temos Cristo em nós, então não estamos mortos, temos a vida eterna. Eu estava pensando outro dia sobre quando Deus disse que o dia em que do fruto comerdes, você certamente morrerá. Sabe, aquilo, na verdade, foi uma declaração de misericórdia. Porque o diabo odeia aqueles que aceitaram a Cristo como seu salvador pessoal, e ele os persegue. Não os deixa em paz. Ele tenta destruí-los e torna suas vidas uma miséria. Portanto, o caminhar deste mundo aqui possui muitos buracos. E então você finalmente fica velho e cansado. E chega a um ponto que fica tão velho e cansado que deseja descansar. Então a morte torna-se misericórdia. E no descanso da morte, ninguém pode persegui-lo mais. Ninguém pode assombrá-lo. Ninguém pode tirar a sua paz. Eles podem até ir atrás dos seus restos, como fizeram ao desenterrarem Wycliffe. Eles moeram, queimaram os ossos e jogaram no rio. Fizeram isso por causa do ódio que tinham por ele. Mas não adiantou nada, pois Wycliffe não tem ideia do que aconteceu. Ele está totalmente em paz, descansando em Cristo, enquanto seus inimigos todos perturbados. Nem mesmo o cobrador de impostos pode persegui-lo lá. Não é verdade? Ninguém. Esse descanso, na verdade, é misericórdia. Sim. Mas quão maravilhoso será o dia da ressurreição. Existem aqueles hoje que apresentam falsidades como verdades, assim como os judeus apresentavam as máximas dos homens como o pão do céu. Dizeres sem valor nenhum são dados ao povo de Deus como se fossem alimento, enquanto almas estão famintas pelo pão da vida. Fábulas têm os desviado, e homens procuram costurar essas fábulas na verdade. Mas aqueles que fazem isso, um dia verão a sua obra como veem as inteligências do céu. Eles escolhem trazer ao fundamento madeira, palha e restolho, enquanto têm à sua disposição a palavra de Deus, com todas as suas riquezas e poder, de onde poderiam retirar preciosos tesouros da verdade. Será que essas citações são relevantes para nós hoje? Absolutamente importante. Quantas falsidades nós vemos? Quantos ventos de doutrina estão soprando mesmo dentro da igreja? Se não nos apegarmos à palavra de Deus, você pode até ir embora, mesmo? mas foi Judas que foi embora. Temos aqui mais uma citação do Espírito de Profecia.
O alimento que está sendo preparado para o rebanho de Deus resultará em exaustão espiritual, declínio e morte. Quando aqueles que professam crer na verdade presente recobrarem os seus sentidos, quando aceitarem a palavra de Deus da maneira que está escrita, quando deixarem de lutar contra as Escrituras, retirarão do coração coisas novas e velhas para fortalecerem a si mesmos e aqueles por quem trabalham. Devemos ser cristãos apegados à palavra de Deus. Há aqueles que dizem, não apenas em seus corações, mas em todas as suas obras, meu Senhor demora sua vinda. Este é outro problema. Lembre-se, é o servo mau que diz que o Senhor demora sua vinda. Pelo fato de a vinda de Cristo já ter sido anunciada há muito tempo, eles concluem que algum engano foi cometido. Mas o Senhor disse que a visão é ainda para um tempo apontado, mas no final ela falará e não mentirá. Pode demorar, mas espere por ela, pois ela certamente se cumprirá. Ela não demorará após o tempo da mensagem ser levada a todas as nações, línguas e povos? Iremos nós, que alegamos sermos estudantes das profecias, esquecermos de que a paciência de Deus com os perversos é parte do vasto e misericordioso plano pelo qual Ele está procurando conduzir as almas à salvação? Seremos nós contados entre aqueles que, tendo cessado de cooperar com Deus, são achados dizendo, o meu Senhor retarda sua vinda? Não podemos cair nessa armadilha, Martin. Precisamos continuar pregando, Ele está vindo. Muito em breve. Muito em breve. É por isso que precisamos achar o equilíbrio. Precisamos encontrar o equilíbrio entre aquilo que acontece no mundo hoje, que mostra que estamos quase lá. Mesmo? Mas, ao mesmo tempo, precisamos daquela fortificação espiritual necessária para o tempo em que Ele estiver às portas. Realmente. Acho que chegou o momento de estudarmos o livro de João, não é? Sim, é aqueles capítulos que nos é aconselhado a estudar. Exato. Vamos dar uma olhada rápida em outras coisas também. Quando lemos o Evangelho de João, vemos imediatamente qual é a intenção de João. Conforme já dissemos aqui algumas vezes, o livro começa dizendo no início. Que outro livro começa assim também, Martin? Gênesis. Gênesis. Sabe, eu gosto muito dessas pequenas conexões que encontramos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E então ele fala da testemunha, e que essa testemunha foi João Batista. E ele testifica. E no verso 11, que aliás é o início de um novo parágrafo, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não há razão para sermos presunçosos. Somos salvos porque Deus nos resgatou, pois todos estávamos desviados. Foi Deus que nos chamou de volta. Então toda honra e glória pertencem a Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é João escrevendo, e não mais um filho do trovão. E o que o mudou? Somente Jesus poderia. Exato, ele contemplou sua glória. A divindade de Jesus. Ele viu que Jesus era Deus. João viu que ele era Deus, mas o que foi que ele viu? Será que ele viu um Jesus glorioso? Na verdade, ele viu. Ele viu uma vez lá no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus em sua glória. Mas o que foi que João viu antes deste evento, antes de ver Jesus em glória? O que foi que ele viu antes que mudou o seu caráter? Ele viu um homem que veio da pobreza. Ele viu uma pessoa despretensiosa. Ele viu um homem gentil. Ele viu uma pessoa simpática. Ele viu um homem que tinha uma paciência tremenda.
Ele viu um homem sofredor. Ele viu a maneira com a qual Cristo lidou com seu sofrimento. E ele se maravilhou com aquilo. E após algum tempo, vendo tudo isso, ele pensou: eu queria ser assim. Eu sou um filho do trovão. Eu queria tanto ser como ele. Então, o que João viu foi o caráter de Jesus. É mesmo. E ele também viu a humildade, porque se você é o filho do trovão, digamos que a humildade não é uma virtude principal em você. Se você sempre se inflama e tem o pavio curto, eu consigo me identificar com isso, como eu costumava ser. Você tem pavio curto, Martin? É, tão curto quanto eu. Deus então te deu uma esposa para resolver seu pavio curto, Martin? Sim, ele me deu um para-raio. Ele te deu um para-raio. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quem era mais velho, João ou Jesus? João, ele tinha 6 meses a mais. Mas ainda assim ele disse que Jesus veio antes dele. Então ele sabia de alguma coisa? Aham. Certamente. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: a lei, ou seja, o livro de Moisés, o Pentateuco, refletia Jesus e o que ele faria por nós, mas a realidade, a substância, foi manifestada em Cristo. É lindo, não é? Aham. Sendo assim, o capítulo 1 trata de quem é Cristo. Cristo é Deus. E então, se avançarmos para o verso 35, diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vê. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. André era irmão de Simão, o Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão. E aí começou uma reação em cadeia. Um contou ao outro, que contou ao outro, que contou ao outro. Aí chegaram a Natanael, e você sabe, continuou um após o outro. Muitos vieram pelo testemunho daquilo que um viu. Através daquilo que João havia visto, estes vieram a Cristo, correto? Tudo o que Jesus disse foi: vinde e vede. Então ele não diz nada a eles. Não, Venha e veja por si mesmo. venha ver por si mesmo. Venha ver do que se trata. Este, portanto, foi o capítulo 1. Nós queremos chegar na parte das instruções, aquelas que são importantes para o nosso tempo. Então, não vamos ler verso a verso. Não teremos tempo de ler todo o livro hoje. E então, no capítulo 2, nós temos a purificação, a transformação da água em vinho. Nós já falamos a respeito disso agora há pouco. Esta é uma mensagem muito importante. A verdadeira purificação vem somente através do sangue de Jesus. O capítulo 3 menciona Nicodemos. Precisamos nascer de novo. Precisamos de um insight espiritual. E este assunto é algo fascinante. Ele lida com tantos aspectos com a questão de quem é Jesus. O verso 7 nos diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. É um nascimento espiritual. E se formos ao verso 14, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta foi uma pista importante. Ele tinha que internalizar aquilo. E quando aconteceu a crucifixão, ele compreendeu. Cristo havia se tornado pecado por nós. Os discípulos fugiram, mas Nicodemos se lembrou desta declaração de Jesus. Mas ainda há muitas lições importantes a seguir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estas provavelmente são as palavras mais famosas do Evangelho de João. Talvez até da Bíblia inteira. Bem, é o resumo do caráter de Deus na Bíblia. É a diferença entre a verdadeira religião e a falsa religião. Qualquer religião que não aceita isso tem um conceito errado do caráter de Deus. O que é É triste. mesmo? Depois de termos lido o que Jesus disse a Nicodemos, e isso é muito importante, porque no verso 18 ele diz a Nicodemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso tem a ver com caráter. O nome tem a ver com caráter. Se você não compreende Jesus, você não compreende o caráter de Deus. E este é o foco de João. O filho do trovão olhou para Jesus e percebeu que o seu próprio caráter era defeituoso. É importante, como você disse, perceber que aqui está falando do caráter, não da pronúncia do nome dele. Agora, Jesus disse estas Exatamente. coisas porque quando você lê aqui no Evangelho de João, as palavras estão em vermelho. É Jesus falando. Agora, vamos para outra testemunha. Vamos para João Batista. Vá lá para o verso 22. E também o verso 23. Eu cheguei a sublinhar esses versos aqui na minha Bíblia. Se trata de apenas um parágrafo. Diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e prolongou-se ali com eles e batizava. E João também batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Pois João ainda não havia sido lançado na prisão. E então vem o verso 25, que é um novo parágrafo. Surgiu então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Isso é interessante, pois Jesus havia acabado de explicar a Nicodemos como uma pessoa é purificada. Você deve nascer de novo. A purificação não é feita através de cerimônias e rituais, mas através do sangue de Cristo. Portanto, surgiu esta disputa e eles foram consultar João. João Batista não entra em detalhes, dizendo quantas vezes eles deviam ser lavados ou coisas assim, mas ele testemunha sobre o poder total do Espírito Santo. E no verso 30 ele diz assim, se referindo a Cristo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, disso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Interessante isso. Temos aqui João dizendo que Jesus veio do céu e que ele está acima de todas as coisas e que tem conhecimento total da divindade, pois ele é Deus. E então ele diz que ninguém aceitou o seu testemunho. Se o Espírito não o convence, Não, então exatamente. precisamos nascer de novo. Eu quero mencionar que nós não devemos nos confundir aqui.
Esse João falando aqui é o João Batista, Exato. não aquele João que escreveu o Evangelho de João. Correto. Não é o João que escreveu o Evangelho. Ele está citando João Batista. E lembre-se que eles eram discípulos de João Batista. E aqui João está dizendo algo interessante. A partir do verso 34 é dito assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Este é um testemunho poderoso, um testemunho de João Batista. Porque ele mostra o quão importante é ter fé, mesmo sem ter visto. E logo após esta conversa, no capítulo 3, onde temos a lição de Jesus para Nicodemos e a confirmação deste ensino pelo João Batista. E no capítulo 4, temos a mulher no poço de Samaria. Portanto, estamos indo do povo de Deus e seus representantes Nicodemos e aqueles que estavam ouvindo a mensagem de João Batista para os desprezados samaritanos. A história está no Evangelho de João para mostrar que Jesus não faz acepção de pessoas. Diferentemente do que os judeus teriam feito, a próxima história trata desta mulher, e mulher na Bíblia é símbolo de igreja. Portanto, a Igreja de Deus é composta de toda a humanidade, até mesmo os desprezados samaritanos. E esta mulher que reconheceu Jesus como sendo o Messias, correu para a cidade e disse: venham ver um homem que disse tudo a meu respeito. Ele sabe todas as coisas. Este é o Messias. Eu não tenho um pingo de dúvida. E isto mostra o quão abrangente... O amor de Deus é. Exato. Você acertou na mosca, Martin. E, na verdade, aqui é a primeira vez que Jesus diz claramente que ele é o Messias. Isto é incrível. Ele não disse a Nicodemos, não disse a mais ninguém. Mas ele disse a uma mulher samaritana. Ele, na verdade, não disse isso para aqueles que deveriam saber. Exato. E os versos 25 e 26 dizem assim: e a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Inacreditável. Logo, para uma mulher samaritana, ele reconhece ser o Messias. O Messias. O que isso nos diz sobre evangelismo? Que você não deve se conter. Precisamos ir ao mundo que não conhece o Messias, que não conhece esta palavra, e dizer-lhes: Jesus é o Messias. É isso que temos que dizer. Então, Martin, há um grande trabalho a ser feito, pois uma grande porção do mundo nega que Jesus seja o Messias. Agora vamos para o capítulo 5. No capítulo 5 temos uma história interessante. Ela ocorre no tanque de Betesda. Lá estava um aleijado impotente, que já estava deitado há 38 anos. É um período de tempo muito interessante, pois estes 38 anos representam a peregrinação dos filhos de Israel no deserto, quando tiveram que voltar depois de já estarem em Canaã. Eles poderiam ter entrado, mas não entraram. Eles perambularam no deserto por 38 anos. 2 anos já haviam passado, mas então eles voltaram por mais 38. Tudo porque não creram. Isso porque eles tinham seus caminhos supersticiosos e não confiaram na palavra de Deus completamente. Temos aqui então este homem impotente, deitado há 38 anos.
Esse homem é um símbolo dos judeus descrentes. Os judeus daquela época viviam uma experiência de sequidão espiritual, como se vivessem perambulando no deserto. E lá está ele, naquele tanque, acreditando que a água seria movida quando viesse o anjo. Essa era uma superstição que eles tinham. E Jesus se dirige a ele e diz: "Você quer ser curado?" E o homem diz: "Eu não tenho ninguém." É uma frase muito triste, não é? Eu não tenho ninguém. Todos os outros santos, como eles se viam, estavam ali ao redor. E ninguém ajudou ele. Ninguém o havia ajudado, ninguém. E Deus foi direto ao ponto. E era dia de sábado, o que enfureceu os judeus. Surgiu então a controvérsia entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Existe aí uma lição para nós hoje? Com certeza. Não existem rituais pelo mundo em que as pessoas acreditam que milagres acontecerão caso elas executem coisas específicas? Se você fizer os rituais, Ou se você for em um curandeiro específico, ou mesmo se você for a um lugar específico, como igrejas, ou seja lá o que for, então a sua probabilidade de ser curado é muito maior do que se você ficar em casa. Ora, mas Deus não está em todo lugar? Será que você só encontra a graça de Deus se você for a um lugar específico? Claro que não. Isto é uma falsa religião. Então, o que Jesus faz aqui, no capítulo 9, é lidar com a falsa religião. Esta cura ocorrida no tanque de Betesda foi um ponto crucial, muito, muito importante, pois ele criou a oportunidade não apenas para a iluminação, mas a partir do conflito que resultou entre Jesus e os fariseus, a verdade foi apresentada a eles, de forma que puderam ou aceitá-la ou rejeitá-la. Afinal, um grande milagre havia sido realizado. Eles testemunharam. Houveram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, como você mencionou. E ele estava ali, de pé, entre aquele homem e o tanque. Ele nem estava olhando para o tanque. Ele sequer olhou para o tanque. Ele ignorou o tanque. Aquele tanque representava uma religião supersticiosa que negava o poder de Deus e a qual eles haviam aderido. Eles dependiam da força humana para rastejarem até aquele tanque. Então ali ele mostrou: sou eu quem cura. Olhe para mim. E daí, em segundo lugar, o que ele também fez foi fazer isso no sábado. Sim. Para mostrar a eles que ele era quem curava e também o Senhor do sábado. Correto, e é por isso que é dito no verso 16: "E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus. Eles procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no dia do sábado. E ele os enfureceu com o que disse a seguir. E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais queriam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entenderam direitinho o que Jesus disse, Sim. que ele era Deus. E agora, você pode dizer que ele quebrou a lei? Quebrou a lei do sábado? Não, ele não quebrou o mandamento do sábado. Então ele não transgrediu o sábado, ele transgrediu de acordo com eles. Isso, de acordo com os ditames deles. E isso não acontecerá de novo? Exatamente, é isso que eu quis dizer. Não haverá uma lei humana que será contrária à lei de Deus, que chegará ao ponto de pronunciar a sentença de morte a alguém que se recuse a guardar a lei humana? Estamos caminhando para a mesma situação, Martin. E então Jesus respondeu: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Você entendeu, Martin? Eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade, eles têm a mesma mentalidade.
E então ele continua: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Ele agora está falando a respeito das obras. Eles haviam acabado de testemunhar o milagre tremendo. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Só se pode ir ao Pai por meio de Cristo. Em Cristo está a única maneira pela qual podemos entender o Pai. Se você vê o Filho, você vê o Pai. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui está um sermão teológico sobre a salvação. É mesmo. E direcionado a quem? Aos líderes. Aos líderes. Portanto, este confronto foi suscitado para levar uma realidade teológica, um discurso para os judeus, para seus líderes. E como reagiram? Furiosos. Com fúria. E então ele confirma ser a ressurreição e a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. O Filho do Homem é um título encontrado no livro de Daniel. Eu vi um como Filho do Homem dirigir-se até o Ancião de Dias. Esta é uma cena de julgamento ocorrendo no céu. Então, estes dois títulos, Filho de Deus e Filho do Homem, é exclusivo de Cristo. É isso mesmo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele está passando a eles uma lição teológica, o que enfureceu os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Verdade, ele cobriu todo mundo com isso. Muito bem. Não temos nós religiões semelhantes hoje? Algumas religiões podem não acreditar na ressurreição, mas acreditam na reencarnação. Temos aqui teologia da melhor qualidade. Ela nos revela a posição do Filho, nos diz que o julgamento foi dado a ele, nos diz que o poder da ressurreição está em sua palavra, que a ressurreição ocorrerá no último dia e que há duas ressurreições. Aqui não é mencionado o detalhe que estas ressurreições são separadas por um período de 1000 anos, mas isso está claro no livro de Apocalipse. Portanto, este assunto é perfeitamente compreensível. Vamos agora para o próximo verso. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É necessário mais que uma testemunha. E isso é muito importante. E há outro que testifica de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vocês possam ser salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Jesus acabara de realizar um milagre poderoso, e agora ele testemunhava de si mesmo a eles. Ele disse: tudo bem, vocês não acreditam no meu testemunho, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, de que eu tenho o poder da ressurreição à minha disposição, porque eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Eles tinham entendido que ele havia dito isso. E agora ele traz o testemunho de João. E ele diz que João testificou destas coisas, não é? Está no verso anterior.
João testificou destas coisas. E então ele diz no verso 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a palavra dele não permanece em vós, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Ele está dizendo aqui que há testemunhas que testificam do fato de que ele é aquele que alega ser. Primeiro, ele fala de si mesmo. Ele diz, tudo bem, vocês não creem nesse testemunho porque sou eu falando de mim mesmo. Mas e quanto a João? Sim. Vocês se alegraram com a luz dele. Pois bem, ele testificou de tudo que eu digo. Mas vocês não creem nele? Sim. Porque não querem crer em mim. Eis o Cordeiro de Deus. E então ele menciona suas obras. As minhas obras testificam de que sou aquilo que alego ser. Você já viu um aleijado levantar e andar? É? Apenas por obedecer o meu comando? Justamente no 7º dia que vocês estão contestando, me acusando de quebrar a lei? Eu estou mostrando a vocês, eu sou o Senhor do sábado. Eu criei vocês. Vocês guardam o sábado porque eu criei os céus, a terra e tudo que neles há. Eu lhes ordenei guardar o sábado. Ainda assim, vocês não querem acreditar em mim, mesmo eu tendo curado alguém que estava aleijado por 38 anos. E então ele diz que o Pai também testificou. Mas quando foi que o Pai testificou? No batismo. No batismo. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o povo ouviu isso. Então houve uma testemunha no céu, uma testemunha na terra, João Batista, e o testemunho das obras. E então ele diz no verso 39, estudem as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há 4 testemunhas. João testificou, as obras justificaram, o Pai testificou, e as Escrituras testificaram. Não resta dúvidas a respeito desta questão. Agora, Martin, que lançamos a base para a mensagem que deve vir ao povo de Deus, para prepará-lo para a chuva serôdia, que está inserido na mensagem para os discípulos que receberiam a chuva temporã. Eu acho que deveríamos dar uma pausa e continuar com o tema num próximo episódio. Você concorda? Obrigado. Vamos fazer isso. Você pode orar? Claro. Querido Pai, as riquezas e a beleza do Evangelho de João, que apresentam essas 4 grandes testemunhas, testificam da verdade. Que neste ponto sequer ainda incluem os testemunhos dos discípulos. Elas lançam fundamento para aquilo que virá. Que possamos internalizar estas palavras. Nos ajude a crer nelas de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, porque seu testemunho é verdadeiro. Prepara-nos, Senhor, para o tempo em que o conflito final ocorrer. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.